Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Lepori e essa é mais uma das atividades do Saber Direito. Agora o Saber Direito responde. O tema dos nossos cursos aqui no Saber Direito é o tema da adoção. E agora no Saber Direito Responde nós estamos com alguns acadêmicos aqui de Brasília que vieram contribuir com essa nossa atividade e trazer alguns questionamentos sobre essa temática da adoção. Estamos aqui com a Bruna, com o Rodrigo e com a Amanda. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos sem perder tempo já partir para essa dinâmica. Pedir então para a Bruna fazer a sua primeira intervenção. Fique à vontade, Bruna. Professor, eu queria saber como que fica a situação do adotado se no curso do procedimento o adotante falece. Excelente pergunta, Bruna. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele responde a essa sua indagação. A Lei 12.010 de 2009, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela fez uma previsão de uma situação a que nós denominamos de adoção póstuma, que é justamente essa que você fez referência. É possível que, se por acaso o adotante manifesta o desejo inequívoco, a vontade inequívoca de adotar, mas ele falece no curso do procedimento, ainda assim se aperfeiçoe a adoção. Então, há uma previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente para que ocorra essa adoção pós-morte, também chamada de adoção póstuma. Agora, eu quero passar a bola para o Rodrigo para ele também fazer a sua intervenção. Professor, atualmente com o desenvolvimento da proteção à criança e ao adolescente no direito interno, o Brasil contempla todas as proteções na seara internacional? Excelente pergunta também, Rodrigo. Sim, o Brasil é vanguardista na proteção à infância. Tanto é verdade que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi copiado por leis de muitos lugares do mundo como uma referência, porque o Estatuto ele já foi fruto de uma ampla participação do Brasil em praticamente todos os documentos internacionais que são referência para o direito da criança. Então, o Brasil, por exemplo, ele foi signatário da Declaração dos Direitos de 1959 e o Brasil aderiu também expressamente à Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Então, o Brasil, sim, tem uma postura ativa e que protege os direitos humanos de crianças e adolescentes que estão plasmados nos documentos internacionais. Agora, eu quero chamar também a Amanda para fazer a sua intervenção. Eu gostaria de saber se o direito de convivência familiar é um direito fundamental. Obrigado, também excelente pergunta, Amanda. Sim, o direito à convivência familiar é um direito fundamental. Ele foi assim assegurado na Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, como um direito fundamental. Aparece no artigo 226, que a família é a base da sociedade, merece especial proteção do Estado. Os parágrafos 226 vêm detalhando a proteção à família e no 227, que tem a proteção às crianças, adolescentes e jovens, nós temos lá rolado também o direito fundamental à convivência familiar, com dispositivos que inclusive fazem expressa referência à adoção e às alternativas de convivência familiar para crianças e adolescentes. E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma expressa, denomina a convivência familiar e comunitária como um direito fundamental. Vamos agora a mais uma pergunta da Bruna. Professor, eu queria saber se, quando o casal se divorcia durante o curso da adoção, eles podem continuar juntos adotando a criança? Sim, Bruna. Na verdade, você traz também uma outra pergunta que remete à mesma lei, a Lei 12.010 de 2009, que foi popularmente conhecida como Lei Nacional de Adoção, que além de ter feito referência à adoção póstuma, fez referência a essa adoção que na doutrina nós denominamos de adoção por ex-cônjuges ou ex-companheiros. Então, se por acaso um casal busca a adoção e durante o processo de adoção esse casal se separa, é possível que ainda assim exista adoção, mas devem ser respeitados alguns requisitos, como por exemplo, a convivência deve ter se iniciado enquanto o casal ainda estava junto, no período de convivência entre eles, junto com a criança. Eles devem também acordar quanto à guarda e a pagamento de alimentos. E ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que sempre que for o melhor interesse da criança, deve-se buscar o estabelecimento da guarda compartilhada para esse tipo de adoção. Então, sim, é possível e há expressa previsão no ECA. Vamos lá com o Rodrigo para mais uma pergunta também. Professor, qual o fundamento para a proteção ao jovem no Estatuto da Juventude, se dos 15 aos 18 ele é protegido pelo ECA e a partir dos 18 ele é considerado adulto? Obrigado, Rodrigo. O jovem ele foi expressamente incluído como um sujeito especialmente protegido
na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 65 de 2010, acompanhando o movimento internacional de proteção para além dos 18 anos, mas ainda para uma faixa específica de sujeitos de direitos. E o Brasil fez a opção de editar o Estatuto da Juventude, a Lei 12.852 de 2013, e entender que o jovem é a pessoa entre 15 anos completos e 30 anos incompletos, ou 29 anos completos. Então, há uma sobreposição categórica de categorias. A pessoa que tem 15, 16 ou 17 anos é, ao mesmo tempo, adolescente e goza de toda a proteção do ECA, e jovem e goza de toda a proteção do Estatuto da Juventude. E não há nenhum problema nisso, por quê? Porque o objetivo do Estatuto da Juventude é muito específico e não colide com nada que consta no ECA. O Estatuto da Juventude ele foi criado basicamente para cuidar de educação, profissionalização e acesso ao trabalho ao jovem. Então, ele só complementa a proteção que tem no ECA, de modo que a pessoa com 15, 16 ou 17, denominada de adolescente jovem ou jovem adolescente, tem uma dupla proteção. Vamos lá, então, Amanda, para mais uma pergunta. A minha pergunta é a respeito do Instituto da Adoção à Brasileira. O que seria esse instituto que é popularmente conhecido como Adoção à Brasileira? Obrigado, Amanda. A adoção brasileira é um crime, na verdade, porque é você registrar um filho de outrem como próprio, como se filho seu fosse. Mas, no âmbito do direito da criança e do adolescente, muitas vezes se acaba perdoando aquela pessoa que realizou a adoção brasileira em nome do melhor ou do superior interesse da criança. Muitas vezes essa adoção brasileira, que é registrar um filho de outrem como seu, é considerada como um ato de amor e que, a médio e longo prazo, acaba redundando em benefício para aquela criança. Então, apesar de ser um instituto que remete ao direito penal, é considerado um instituto com repercussão no direito civil, no direito de família e no direito da criança e do adolescente, que muitas vezes acaba indo ao encontro do direito da criança e do adolescente, do seu melhor interesse. Vamos a mais uma pergunta da Bruna. Professor, eu queria saber se após o acolhimento familiar, o retorno à família biológica se mostrar impossível, se eles podem adotar a criança. Bruna, essa é uma das grandes indagações que nós precisamos responder nos dias de hoje. Por quê? Como é que se dá o encaminhamento de uma criança ou adolescente para o acolhimento familiar? Atendendo à lógica ou estando atento à lógica que estabelece o Estatuto. Que lógica é essa? Que, em regra, a criança e o adolescente devem permanecer junto à família natural. Mas se não for possível, porque eventualmente a criança e o adolescente estão sendo maltratados ou por qualquer outra razão, deve haver um afastamento. Esse afastamento, num primeiro momento, como regra, deve ser temporário. Existe um prazo máximo para que seja avaliada a situação daquele afastamento. Em até 2 anos eu tenho que definir se a criança e o adolescente vão retornar ao convívio da família natural, e nesse meio de tempo, no máximo a cada 6 meses, tem que ser feitas reavaliações das medidas que foram aplicadas tanto para a proteção da criança quanto para o tratamento dos pais, recuperação dos pais. Então, cheguei ao prazo de 2 anos e eu percebi que não vai ser possível retorno à família natural. Pergunta: a família acolhedora pode adotar? Precisamos comentar mais um pouquinho para responder essa pergunta. Por quê? O que é o acolhimento familiar? É uma medida de proteção. Quem se inscreve para ser família acolhedora, se inscreve sabendo que vai atender a esse propósito, de ficar com a criança ou adolescente enquanto o Estado trabalha para recuperar as condições de permanência da criança junto à sua família natural. Se nós começarmos a admitir que as famílias acolhedoras possam adotar, qual vai ser a repercussão disso? Que ninguém mais vai querer ir para a fila de adoção. Porque as pessoas vão começar a se inscrever para a família acolhedora com o objetivo de adotar. E eu vou ter 2 consequências ruins. Primeiro, eu arrebento a confiança na fila de adoção, quebro a espinha dorsal do sistema, e mais, as pessoas que exercem o papel de famílias acolhedoras não vão mais cumprir a missão do modo como deveriam. Que modo é esse? A família acolhedora, ela não pode desenvolver com a criança e adolescente uma relação de filiação. Ela tem que saber que o objetivo dela ali é cuidar da criança por um prazo determinado, para permitir que então a criança retorne à família natural, que é a medida prioritária estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como regra, nós não podemos admitir que uma família acolhedora adote. Mas, excepcionalmente, há sim casos em que judicialmente se consegue a adoção por famílias acolhedoras. Mas esses casos, eles se relacionam especialmente às crianças e aos adolescentes que dificilmente seriam adotados.
Então, crianças mais velhas, adolescentes mais velhos, crianças com algum tipo de deficiência, doença crônica, que a gente sabe que se fosse procurar alguém na fila de adoção, dificilmente encontraria. E então, atento às peculiaridades do caso, ao melhor interesse da criança, excepcionalmente, se admite sim que famílias acolhedoras adotem. Mas a gente sempre tem que ficar com o alerta aceso, porque se a gente começar a toda hora deferir adoção para família acolhedora, a gente quebra a confiança sobre a fila de adoção. Vamos para o Rodrigo também? Vamos lá, Rodrigo? Professor, pautado no interesse superior da criança, pode ser suprido judicialmente o consentimento no caso do artigo 45 do ECA, mesmo se os pais ou o representante legal não tiverem sido destituídos do poder familiar? Obrigado, Rodrigo. Um dos requisitos para a adoção é de duas uma. Ou a gente ter o consentimento dos pais para a adoção, e tem muita gente que estranha quando a gente fala isso, eu vou consentir, então eu vou entregar o meu filho para outra. E não, é porque já existe um procedimento de adoção e você é provocado a dizer se concorda ou não com a adoção. Aliás, também é importante a gente aproveitar para dizer que existe também a possibilidade de quem não quiser criar o filho, encaminhar o filho para adoção, que é o Instituto do Parto Anônimo, que também está expresso no ECA. Mas voltando objetivamente à sua pergunta, um dos requisitos é, de duas uma, ou a concordância dos pais, ou a destituição do poder familiar. Se eles não concordarem com o poder familiar, pode, sem nenhum tipo de problema, judicialmente ser determinada, a contragosto dos pais, a destituição do poder familiar. E aí pronto, estará satisfeito o requisito objetivo previsto no ECA e a adoção poderá ser deferida. Com isso, então, a gente encerra esse primeiro bloco. Eu quero chamar, então, o nosso intervalo para que nós possamos, na sequência, voltar com mais Saber Direito Responde. Até já! Olá, eu sou o professor Paulo Lepre. Como você já está acompanhando no Saber Direito Responde, o tema é o Instituto da Adoção. E vamos dar continuidade, então, às indagações feitas aqui pelos acadêmicos de Brasília, pela Bruna, Rodrigo e Amanda. Amanda, sua próxima pergunta, por favor. A minha pergunta é a respeito da guarda compartilhada, se ela tem sido a regra na prática jurídica brasileira. Obrigado, Amanda. Como a gente sabe, houve uma alteração na legislação no sentido de que a guarda compartilhada passasse a ser a regra de convivência, especialmente na situação em que os pais se separam. Separação num sentido amplo, também englobando, por óbvio, a situação do divórcio. E sim, tem sido aplicada a guarda compartilhada como regra, foi um grande avanço pelo qual passou a legislação brasileira, porque ainda que não exista um bom relacionamento entre os pais, tem se mostrado muito útil na prática esse incentivo à guarda compartilhada, porque a partir da guarda compartilhada, a convivência entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros tem sido um pouco mais harmônica. E o objetivo maior de tudo é realmente garantir o melhor interesse da criança. Vamos a mais uma pergunta da Bruna. Professor, eu queria saber a respeito das famílias homoafetivas, se existe alguma restrição na adoção. Obrigado, Bruna. Como nós comentamos nas aulas do Saber Direito, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, no bojo da ADI 4277 e da DPF 132, reconheceu que o rol de famílias do artigo 226 da Constituição é um rol exemplificativo. E a partir desse reconhecimento, então, passou a ser possível juridicamente, válido juridicamente, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união estável homoafetiva. Apesar do Código Civil dizer que é a união entre homem e mulher, apesar da Constituição dizer que é a união entre homem e mulher, o Supremo Tribunal Federal, com base na dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República, o artigo 1º, inciso 3, e também com base no princípio da não discriminação, que também é um dos objetivos da República, disposto no artigo 3º, reconheceu que aquele elenco de famílias é um elenco exemplificativo e que existe, e se existe união entre homem e mulher, existe união entre homem e homem, mulher ou mulher. O ECA não traz nenhum tipo de proibição quanto à adoção por casais homoafetivos. E por essa razão, desde 2009, quando foi editada a lei de adoção, nós defendemos doutrinariamente que houve uma flexibilização quanto à adoção conjunta, porque até então só se permitia a adoção conjunta por duas pessoas, por pessoas casadas ou que estivessem na constância da união estável.
Como foi feita a previsão da adoção por ex-cônjuges ou ex-companheiros, nós defendemos que a partir desse instituto houve uma flexibilização quanto à adoção conjunta e que então já se poderia admitir a adoção por casais homoafetivos. E aí veio a decisão do Supremo Tribunal Federal e fez o quê? Reforçou esse argumento. Então hoje é tranquilo o entendimento que cabe sim a adoção por casais homoafetivos, mas é bom lembrar que ainda se exige, na maior parte dos casos, que eles estejam ou casados ou vivendo em união estável, e ainda nós estamos assistindo à evolução desses institutos no âmbito do direito das famílias e do direito da criança e do adolescente. Rodrigo, mais uma pergunta? Professor, há critérios objetivos para se averiguar se deve ocorrer a manutenção junto à família natural ou é feita uma análise de caso a caso, pautado no interesse superior da criança? A gente não tem, Rodrigo, nenhum elenco de critérios objetivos para olhar se vai poder ficar com a família natural, se precisa ser afastado. De fato, a gente vai olhar para o caso concreto, para verificar se os interesses da criança ou adolescente estão sendo protegidos. É claro que diante de situações de violência, de maus tratos, é óbvio que você vai precisar fazer a retirada, que pode ser uma retirada temporária ou pode ser uma retirada definitiva até. Se, por exemplo, a criança é violada ou violentada sexualmente pela família biológica, pela família natural, não dá para pensar em eventual e futuro retorno ao convívio dessa família natural. Então, não há um rol, nós não temos critérios objetivos. A gente cai no âmbito da subjetividade, mas a subjetividade é norteada sempre pensando em qual é o melhor interesse da criança e do adolescente. Amanda, mais alguma pergunta? Professor, eu gostaria de saber quais são as hipóteses em que pode ocorrer a perda do poder familiar. O poder familiar, ele está regulamentado tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no Código Civil. Apesar da Lei 12.010 de 2009, a Lei da Convivência Familiar, ter retirado todos os dispositivos de adoção do Código Civil e ter regulamentado de forma completa a adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós permanecemos tendo a regulamentação do Instituto do Poder Familiar no Código Civil, bem como do Instituto da Tutela, que também tem parte regulamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente e parte regulamentada no Código Civil. E as hipóteses de destituição do poder familiar estão arroladas no Código Civil. Então, nós temos lá a polêmica hipótese do castigar imoderadamente os filhos. Castigar imoderadamente os filhos é uma causa de destituição do poder familiar. E aí, doutrinariamente, se questiona. Quer dizer que castigar moderadamente pode? Não é causa de destituição do poder familiar? Não é bem assim, porque nós tivemos também a edição recente da lei que proíbe qualquer tipo de castigo físico, a Lei Menino Bernardo, que antigamente era conhecida como Lei da Palmada. Então, várias das hipóteses que estão enroladas no Código Civil, como essa, por exemplo, do castigar imoderadamente, têm que ser lidas à luz do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e todo o sistema de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas, basicamente, o que é que a gente tem que pensar quando fala em destituição do poder familiar? Que se, por acaso, os direitos das crianças e dos adolescentes estiverem sendo violados pelos seus pais, genericamente, sem pensar em hipóteses de rol taxativo do Código Civil, eu já tenho a possibilidade de determinar a suspensão ou a destituição do poder familiar. Então, quer dizer, eu não posso ficar distrito às hipóteses do Código Civil, que são hipóteses antiquadas. Então, castigar imoderadamente, praticar atos contrários à moral, coisas antiquíssimas que ainda estão no Código Civil, então não são as únicas hipóteses de destituição do poder familiar. Tá bem? Bruna, à vontade. Professor, eu queria saber como que funciona a adoção quando uma família estrangeira quer levar uma criança brasileira para o exterior. Obrigado, Bruna. É importante aproveitar a sua pergunta para fazer um rápido esclarecimento. Nós temos que esclarecer, na verdade, o que é o Instituto da Adoção Internacional. Por quê? Porque a Constituição, ela faz referência à adoção por estrangeiros. E não necessariamente a adoção internacional é uma adoção por estrangeiros. Como assim? A adoção internacional é aquela que pressupõe a saída da criança do seu estado, do seu país de origem, e o encaminhamento dela para outro estado, para outro país, aonde ela vai viver. Então, preste atenção que é possível, por exemplo, Bruna,
que brasileiros adotem crianças brasileiras e isso seja considerado uma adoção internacional. Exemplo, imagine que eu sou brasileiro e eu também tenho uma ascendência italiana. Então, eu tenho uma dupla cidadania, porque eu consegui o reconhecimento da minha nacionalidade italiana. E eu resido na Itália, mas eu quero adotar uma criança que está no acolhimento institucional no Brasil. Essa adoção minha, que sou brasileiro, apesar de também ser italiano, de uma criança igualmente brasileira, será processada como uma adoção internacional. Por quê? Porque eu lá da Itália faço o pedido para adotar uma criança que está no Brasil e que vai viver na Itália. Então, existe um procedimento próprio, por meio de autoridades centrais dos dois países, documentos que têm que ser traduzidos. Eu preciso comprovar que há condições objetivas e subjetivas de adoção, segundo a legislação italiana, segundo a legislação brasileira. E, nesse caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz também alguns requisitos especiais. E eu faço referência ao estágio de convivência, que eu costumo brincar que é o test drive da adoção, período em que os pais vão passar com a criança e adolescente para ver se há adaptação. Quando eu tenho a adoção internacional, que vai pressupor a retirada da criança do país de origem e o encaminhamento para outro, no caso do Brasil, no caso da legislação brasileira, se exige que a família que busca a adoção venha até o Brasil e cumpra o estágio de convivência no território nacional por no mínimo 30 dias. Só depois disso, com sentença de adoção, processo finalizado, é que é possível a retirada da criança do Brasil e o encaminhamento para a convivência familiar em outro estado nacional. Rodrigo, à vontade. Professor, como se dá a ponderação entre o respeito ao cadastro de adotantes e o princípio do melhor interesse da criança, nos casos de adoção à brasileira? Excelente pergunta, Rodrigo. A gente tem um grande dilema para enfrentar. Por quê? Porque o nosso sistema é pautado no cadastro e na fila de adoção. As pessoas vão para a habilitação à adoção e entram na fila porque elas acreditam que a fila funciona. Porque elas acreditam que elas serão chamadas assim que aparecerem crianças que se adequam, que estão adaptadas, que se amodam ao perfil que elas buscam. Mas, ao mesmo tempo, a realidade mostra que ocorrem inúmeras adoções personalíssimas, intuito persone, de certas e determinadas crianças, e que muitas vezes quebram a lógica da fila de adoção. E a adoção brasileira acaba sendo uma aparência de legalidade dada à escolha de determinada criança. Então, nós temos que ver com muita cautela essa questão, porque muitas vezes a criança já está convivendo com esses pais que fizeram a adoção brasileira por um ano e meio, e chega para o juiz esse problema para ele resolver. E aí? Houve uma adoção brasileira, não houve respeito à fila de adoção, o que se vai fazer? Se vai consolidar a situação dessa família, permitir que ela fique registrada no nome desses pais que registraram a brasileira, adotivos entre aspas, ou eu vou tirar a criança do convívio dessa família e vou chamar alguém que está na fila de adoção, porque uma criança de um ano e meio, todo mundo quer, é um perfil muito desejado. E aí o juiz fica com esse dilema na mão. Então ele vai olhar caso a caso. Já houve estabelecimento de vínculo? Teve má fé nesse registro? O que é o melhor para a criança e para o adolescente? Então, nós precisamos ver com muita cautela essas adoções à brasileira, essas adoções personalíssimas que furam a fila. Por quê? Porque se a gente chegar a uma situação de fato que o número dessas adoções seja tão grande que acabe milindrando as pessoas que estão na fila, que acabe quebrando a confiança na fila, a gente vai piorar muito a situação das crianças e dos adolescentes. Porque ninguém mais vai querer ir para a fila e a gente pode até alimentar um mercado de adoção, que é a última coisa que a gente quer, mercantilizar a filiação no Brasil. Amanda? Professor, eu gostaria de saber se existe alguma prioridade para as pessoas que possuem algum nível de parentesco com as crianças, no caso em que houve destituição do poder familiar ou falecimento dos pais. Obrigado, e essa pergunta é muito bacana, Amanda, porque a gente tem a possibilidade de fazer o seguinte esclarecimento. A simples relação de parentesco não estabelece nenhum tipo de prioridade. Agora, a relação de parentesco ligada à convivência, afinidade e afetividade com a criança, sim, estabelece uma prioridade. Porque os parentes com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade são os membros da família extensa ou ampliada. E os membros da família extensa ou ampliada podem adotar com prioridade, sem nem precisar entrar na fila de adoção.
E é muito importante a gente fazer esse esclarecimento, que muitas vezes há uma confusão no âmbito dos processos judiciais, por parte de magistrados, promotores, advogados, profissionais do meio, que confundem a família extensa ampliada com a grande família do direito civil, que não pressupõe convivência, afinidade, afetividade. Então, sim, há prioridade desde que o parentesco esteja ligado com convivência, afinidade e afetividade. Quero aproveitar para agradecer a Bruna, ao Rodrigo e a Amanda pelas perguntas e também por se disporem a vir aqui para contribuir com o nosso programa. Quero agradecer a cada um dos telespectadores aqui da TV Justiça, do Saber Direito, que estiveram conosco durante todos esses dias, debatendo o importante tema da adoção. Para mim foi uma grande honra, um grande privilégio e espero revê-los em breve. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.